Família, eu vou desenhar aqui o que a gente vai estar fazendo aqui agora. Aquelas poltronas que a gente fez sem braço, a gente vai colocar os pezinhos delas, tá? A poltrona, ela é retangular. Ela é isso aqui. Para que essa peça ela fique flutuando, o pezinho não deve ser colocado no canto. Ele deve ser colocado no canto reto, né? Ele deve ser colocado aqui pro lado de dentro. Então, o pezinho ele vai vir aqui, ó, pro lado de dentro. Tá certo? Então é só aí, 4 pezinhos. É isso que a gente vai fazer agora.